Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, abençoe o seu dia, sua tarde, sua noite, sua madrugada. Estou aqui para mais um vídeo, né? E para desejar para você um dia de vitória, em o nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja a situação que porventura você possa estar enfrentando nessa segunda-feira, né? Dia 28, acho que é 28, né? De agosto, finalzinho de agosto, já estamos caminhando para o final do ano, né? Porque passa setembro, chega outubro e num instante, e que você possa estar preparada para viver momentos bons, não importa a situação. Né? O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, né? E eu estava colocando algum tema para a minha conversa com você nesta manhã, né? E como eu gosto muito de lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, de todos os livramentos que Ele tem dado, para você que está aí desanimada, para você que está aí sem perspectiva, para você que acha que Deus não te ouve, a parte da manhã é a festa das minhas calopsitas. Então vai ficar como fundo musical. Embora eu gosto muito dos piados, dos chiados, né? Espero que você goste também. Eles fazem um alvoroço, né, na parte da manhã, então releva. Mas veja bem, e eu estava comentando com o Senhor se eu poderia contar, né, as experiências que eu já tive em ambientes de trabalho. Há muito tempo atrás eu já comentei em vídeos que eu já fui agente penitenciária e também trabalhei numa casa que abriga menores, né? E eu gostaria de contar para você os livramentos que o Senhor me deu. E se porventura você tem filhos, né? Se você tem filhos, se você tem alguém que você educa ou você trabalha com alguém, lembre-se disso, sabe? Que o Senhor nos coloca num lugar para nos moldar. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu trabalhei na penitenciária, foi totalmente contra a vontade do meu esposo, como eu sempre digo, ele é totalmente contra que mulher saia para trabalhar. No caso eu, né? Eu não tenho nada a ver com as outras não. Porque ele viu o pai dele sendo sempre o provedor, né? A mãe dele sempre cuidando do lar, então ele tem esse negócio de que mulher tem que ficar em casa e tudo, mas quando eu saí para trabalhar, os meus filhos já estavam grandes, né? Eles já estavam assim, quando eu fui trabalhar na penitenciária, eu já estava com 15 anos, então assim, a minha mais nova estava com uns 8, 9, então assim, eu não deixei eles totalmente à deriva não, e eu fui trabalhar. Antes de trabalhar no sistema penitenciário, eu fazia cultos no sistema prisional. Eu sempre gostei de levar a palavra para pessoas desse tipo, né? Que está nessa situação. E lá você conhece muito tipo de pessoa. Como você sabe, eu saí do mundo, né? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus em 1982, eu tinha 22 anos. Então, assim, com 22 anos, naquela época, em 1982, você tinha realmente uma pureza dentro de você. Você não tinha aquela contaminação do mundo que hoje até as crianças estão abertas para aprofundar no mundo de promiscuidade, no mundo de pilantragem, no mundo de safadeza. Naquela época não, sabe? Computador só tinha na casa de rico, a gente não tinha essa tecnologia toda na palma da mão. Então eu fui com a minha Bíblia e com uma turma de intercessoras fazer esse culto, e eu fiz esse culto lá durante muito tempo, né? Um dia o diretor da penitenciária me convidou para trabalhar lá. Mas trabalhando lá eu não poderia mais falar a respeito de Jesus, né? Para trabalhar lá eu não poderia estar igual eu ia todos os sábados para pregar a palavra, né? Então eu ia assim para trabalho, era 12 horas de trabalho, você trabalhava 12 horas e folgava 12 horas, né?
Então, foi uma experiência horrível que eu tive, mas no mesmo tempo, foi uma experiência que me ajudou muito, né? Então, agora eu não daria mais os cultos, mas estaria lá dia sim, dia não, trabalhando com essas mulheres. Como agente penitenciária, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ouvir. Eu tinha que ouvir. E lá, gente, sabe, essa visão de prisão que muitas pessoas têm e que muitas pessoas postam e repostam, deles passando fome, deles comendo mal, é mentira. Se tem um local que oferece alimentação legal, é o sistema prisionário. Eu trabalhei lá dentro, lá tinha o regime aberto, o semiaberto e o fechado. Quem estava no regime fechado não saía. Quem estava no regime semiaberto podia andar por toda, podia estar com a cela aberta e andar pelo corredor, e bordar, e fazer uma série de coisas. Quem estava no regime aberto saía para trabalhar às 6 da manhã e teria que voltar às 7 da noite. E a gente fazia o apontamento delas entrando, que no caso eu fazia. No dia de visita, né, que vai os pais, é muito dolorido, gente, ver os pais, sabe, chegando com alimentação. Então eu era instruída a abrir todos os pacotes de cigarro, toda a roupa que chegava, que os familiares levavam, desmontar o sutiã de bojo para ver se tinha alguma droga passando. Então é um sistema muito rígido, sabe? Mas elas comem do melhor, elas vivem no melhor, estudam, se formam, tem escola lá dentro. Então não é essa coisa sofrida que a gente vê aí. Eu trabalhei no sistema penitenciário que é para reeducação das pessoas que estão lá, para ressocializar elas, para voltar, né, ao mundo normal quando pagasse a sua pena. Lá tinha pessoas cumprindo pena de 10 anos, de 5 anos, de 15 anos, tinha pessoas de todo jeito. Lá tinha pessoas que haviam assassinado o esposo, tinha pessoas que foi presa por tráfico, tinha pessoas de todas as formas lá. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu sempre olhei as pessoas pelo lado bom. Eu não sabia que dentro dessas pessoas tinha maldade, não. Então eu andava com a chave das celas toda no meu pescoço, toda, do aberto, do fechado e do semiaberto. Hoje eu vejo como a mão do Senhor estava sobre mim e me guardou, né? Porque um dia, né, as pessoas que estavam no fechado, eu ia lá, olhava, elas que cozinham, sabe? O alimento é de primeira, o arroz é de primeira, a carne é de primeiro, não se repete prato. Para cada dia de semana, de segunda a segunda, é um prato diferente. Elas têm o direito de ir para a cozinha no final de semana para preparar algo especial para os seus familiares, né? Chegava no final de semana, gente, era tanto salgadinho, tanto bolo, se comemora aniversário e tem também suíte de fazer bobiça. O que é suíte de fazer bobiça? De ficar com os homens, ficar lá com os homens, sabe? Um dia você falou comigo assim: Helena, você poderia limpar aquilo ali? Eu falei assim: não limpo não. Eu não limpo aqui não, que nojo. Eu tô falando pra vocês a real, que nojo. Saiu uma hoje que deitou com o outro, aí vem outro que deita com a outra, e vem outro que deita... Não vou limpar esse trem não, vou limpar esse troço não, sabe? Até que eles não pegavam muito no meu pé, não. Pegava no meu pé em questão da chave. Hoje eu entendo, sabe, que eu corri um risco muito grande. Porque ali tinha pessoas que já que fizeram parte do PCC. E era cadeia de homem, não, só de mulheres. Mas mulheres, gente, muito além do meu tempo, sabe? Tinha mulher que tinha esquartejado o marido, né?
Mas eu nunca olhei as pessoas com esse olhar de maldade, sabe? Eu sempre olho as pessoas até hoje, sabe? Com o olhar de Cristo. E muitas vezes elas me chamavam para conversar, não tinha como. Se tirar Jesus do meu vocabulário, eu não tenho o que falar. E eu sempre falava com elas. Lá tinha também uma menina muito bonita. Hoje ela já ganhou a liberdade, porque o negócio dela era tráfico, né? Então hoje ela já tá livre. Eu encontrei com ela depois, muito tempo depois, no centro da minha cidade, e encontrei com ela. Essa menina, ela era toda masculinizada, né? Masculinizada. Lá dentro era considerada como uma mulher macho, uma sapatona, né? E como você sabe, hoje em dia você pode falar de todo mundo. Você pode falar mal de Jesus, você pode falar mal de Deus, você pode falar mal de qualquer pessoa, mas se você tocar no tal homossexual, você tá caçando pra sua cabeça, sabe? Porque eu não sei o que é isso. Mas enquanto eu viver, eu vou ficar com a palavra de Deus, sabe? Eu acredito que Deus não colocou ninguém no corpo errado, não. Eu acredito que isso é uma opção. E essa menina estava lá, e durante o tempo que eu trabalhei lá, porque depois meu marido pegou pesado, eu não fui mais, houve um problema também lá dentro, né? Eu não sei trabalhar com... Gente, o trabalho secular, se você tiver Jesus, você tem que manejar bem, sabe? Porque é uma teia, eles tecem uma teia de mentira e eles acreditam na mentira que prega, na mentira que fala. Então, foi uma época em que eu vi como que o povo da minha cidade, né, são um povo abençoado. Gente, a minha cidade é pequena, mas como esse povo gosta de doar, sabe? Como esse povo ajuda. Época de Natal, você ficava a maior parte do tempo guardando, sabe? Alimentos, vestuário, calçados, presentes de lojas. Então, assim, elas viviam muito bem, elas tinham o dia o sábado que elas tiravam para se arrumar, para pintar cabelo, para fazer escova, para arrumar unha, né? E tudo isso. Mas aí então, trabalhando nesse lugar, eu não deixei de falar do amor de Deus e tinha pessoas lá muito perturbadas, né? Espiritualmente muito perturbadas, né? E eu sempre conversava com elas, Jesus é a razão do seu problema. E tinha essa menina que eu gostava muito dela, mas que agora vestia cueca de homem, vestia roupa de homem, né? E tinha 3 filhos. E quando chegava a época dos filhos e a mãe dela visitá-la, ela estava lá toda masculinizada, né? E os filhos aos filhos, por sinal, gente, a coisa mais linda, sabe? E eu não entendo nada disso hoje, porque eu acredito naquilo que o Criador fez, entendeu? Ele não... Para com isso, para com isso. Ele colocou o corpo errado, me colocou no corpo errado, me deu um corpo errado. Não, isso é uma opção da pessoa. É mais bonito falar, eu optei por ser assim, do que abrir a boca para dizer que Deus me colocou. Eu nasci no corpo errado. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada errado. Então, eu comecei a conversar com ela e a gente ficava horas conversar, porque esse era uma das coisas que eu deveria fazer, né? Ali cursos eram oferecidos para profissionalizar essas meninas. Lá tinha pessoas que estavam estudando para advogadas, né, que formou para advogado. Então, era oferecido muitos cursos bons. O governo oferece muitos cursos bons, que muitas pessoas falam que sai do meu imposto e sai do seu imposto, né? Então, mas elas trabalham lá dentro. Roupas delas são elas que lavam, mesmo as que estão em regime fechado, né? Porque tem um regime semiaberto, onde elas vão para a cozinha, elas cozinham e por sinal são excelentes cozinheiras. Todas as festas que existem na minha cidade, lá se festeja também. Lá festejava a festa junina na época que eu estava. Elas vestiam roupa de festa junina, tudo quanto é tipo de festa. Era festejado lá dentro.
sabe? Tinha professores particulares para elas, lá tinha aula, né? Até o 2º ano. Depois, se a pessoa quisesse ingressar na faculdade, ela ingressaria e fazia a longa distância, né? Elas faziam, porque tinha computadores lá naquela época, eu imagino que agora está mais sofisticado ainda. Vinha pessoas de todas as partes do Brasil para acompanhar o modelo de prisão, que é essa aqui na minha cidade, que é o modelo de prisão de ressocialização. Mas quando a pessoa não quer, meu filho, ela não se ressocializa de jeito nenhum. Não tem ressociação para essas pessoas. Então eu comecei a pegar e a trabalhar firme com essa menina no mundo espiritual. Um dia, numa grande campanha de roupas, chegou muitas roupas da sociedade e veio muitas roupas assim, vestidos, saias, sabe? E eu tava na parte de cima, sentado na minha mesa, quando me mandaram me chamar. Elas tocaram o interfone, eu atendi. Desce aqui, Helena. Aí eu desci, a menina tava toda vestida de roupa de mulher, né? E ela falou pra mim assim, olha, eu nunca, gente, nunca vou esquecer isso. Nunca, sabe? Ela falou pra mim assim, sabe, Helena, eu tive pensando, eu sou uma mulher. Eu não virei ela mulher, não, sabe? Ela era mulher antes, ela era uma mulher que foi casada, mas que quando chegou na prisão, começou a ter envolvimento com outra mulher e pôs na cabeça que era uma transexual, não sei como é que fala isso não, né? Que ela gostava de mulher também, né? Eu não entendo muito dessas coisas não, sabe? E meu coração se encheu de alegria, né? Encontrei com ela depois, ela ainda continuava com aquele pensamento, eu sou uma mulher, eu quero criar meus filhos, eu quero ser exemplo para os meus filhos, né? Muitas vezes eu entrava lá com a chave do aberto, do semi-aberto e do fechado no pescoço. Se elas quisessem fazer uma rebelião e me prender e arrancar aquela chave, elas fariam isso e sairiam e abriria todas as celas e iriam embora. Mas o Senhor me guardou, porque lá tinha mulheres perigosas, muito perigosas. Mas eu nunca olhei para nenhuma delas com aquele olhar de que você é perigosa demais, você sabe? Eu sempre tentava passar, sabe? Eu sempre as tratei como eu gostaria de ser tratada, né? E depois, no dia que eu saí, né? O Daniel já estava um tempo de ficar doido, não queria que eu ficasse. No dia que eles me mandaram embora, eu falei assim, eu posso ir embora? Que era na parte da manhã. Não, Helena, fica até 5 horas, né? Fica até 5 horas. E não comenta com elas, né? Porque senão ia haver um grande alvoroço. Mas elas descobriu, sabe? Muitas delas ficaram iradas. Muito irada quando soube que eu estava saindo. Então, veja bem, eu falava de Jesus, ganhei mulheres ali dentro para o Senhor Jesus, sabe? Então, o Senhor nos coloca no lugar certo, no momento certo, ainda que seja por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, sabe? Talvez você tá aí pensando, eu nasci na família errada, eu casei com um homem errado, tá tudo errado, eu tô numa ansiedade, eu tô com depressão e ansiedade. O Senhor nos coloca naquele lugar que a gente vai ser bênção, e você é bênção. Agora eu vou contar resumidamente, porque se eu for contar a fundo, gente, vocês vão ficar abismados. Depois disso, anos se passaram e eu fui trabalhar numa casa de menor. Essas que abriga menor infrator, né? Que recolhe meninos de mãe usuárias de droga, sabe? Que recolhe bebês. Então, nesse lugar que eu fui trabalhar, tinha muitos bebês. Na minha época, tinha 5 bebês. E tinha 4 adolescentes, mas não é um adolescente como seu filho, como os meus filhos, adolescente rebelde. Quando eu fui pra lá, foi até como que eu vou dizer, eu fui trabalhar lá por uma sugestão de uma amiga minha, que era supervisora nesse lugar, e eu fui trabalhar como monitora, né?
Monitora não lava, não passa, não cozinha, mas ela toma conta dos bebês, faz, dá remédio, faz a mamadeira, cuida da limpeza, cuida da higiene, né? Então eu fui trabalhar como monitora nesse lugar de abrigo de menores. Não pense você que desses lugares sai pessoas boas, porque não sai. Não sai. É um lugar totalmente às avessas para uma educação para criança, porque lá a criança faz o que quer. Faz o que quer. Quando eu entrei para lá, ninguém sentou para mim e falou comigo assim: Helena, você tem que apanhar das adolescentes, você tem que aceitar elas te chamar de tudo quanto é nome, você tem que aceitar, você tem que tirar de letra as crianças te cuspir, te beliscar e te bater. Não, ninguém falou nada disso não. Você vai trabalhar aqui, tem essas crianças e tudo, 12 horas e tudo, nem... Porque se tivesse falado comigo assim, ó, aqui, elas avançam, elas batem, elas fogem, eu ia falar assim, você tá doido? Sabe? Mas eu acredito que foi até um propósito de Deus eu não saber do que rolava dentro da bagaça. E eu fui trabalhar lá. Sem saber de nada, eu comecei a ouvir das outras funcionárias o que elas já tinham passado com essas tal de menor, né? E com as crianças, tirando as crianças de 1 ano pra cima, né, gente? E outra coisa, não tem correção para essas crianças, as crianças não têm limites, as crianças não têm algo que possa fazer com que ela cresça com limite, elas não têm limite. Quando elas querem uma coisa, elas deitam no chão, elas espirneiam, e a desculpa que dão, porque são assim, porque são filhos de drogado. E eu conheço. Ué, a Bíblia me ensina, sabe? Que é pra gente corrigir a criança. Porque o bichinho já nasce doido, sabe? Não é corrigir de bater. Aí tinha uma adolescente lá, gente, a menina era totalmente possuída. O diabo possuía ela assim, ó, ao vivo e a cores. Mas também lá não se podia falar de Jesus, né? Não podia falar de Jesus, de libertação, nem nada. E umas crianças que foram para lá, eu peguei crianças de 4, de 5 anos, crianças de 7 anos, peguei bebês, né, que tava com 8 meses, bebê que tava com 9 meses, bebês recém-nascido que chegava, né, e eu cuidei daquelas crianças como se fosse minha, né, e eu ficava por conta dessas crianças, uma casa toda cheia de escorpião e cobras, sabe? De escorpião e cobras. Então, eu matei muitos escorpião lá. Eu e a minha auxiliar que trabalhava comigo, muito. Às vezes a adolescente não faz nada. Na minha época, a adolescente não lavava a calcinha suja de menstruação que ela usava. Quem tinha que lavar era a auxiliar, que ficava por conta da limpeza, né? Porque quando chegava no sábado e no domingo, se era meu plantão no sábado ou no domingo, quem cozinhava era eu. Então, o auxiliar ficava por conta dos meninos até eu fazer o almoço. Chegava a ceia de Natal, quem tinha que montar a ceia era eu, para deixar pronta para outra funcionária da noite, para dar a ceia para as crianças e para os adolescentes, né? Então, gente, sabe, é um lugar que eu fiquei passada, sabe? Um dia, uma das adolescentes falou assim pra mim, assim, ó, né? Ela tinha chegado lá, lerê, 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 preto tem que trabalhar, preto é escravo, né? Eu não falo isso na intenção de que fica essa negrada toda a minha raça, criando caso por pouca coisa não, sabe?
Porque eu não me importo que me chama de negra, preta, é o que eu sou, sabe? Mas ela ficou cantando isso, me insultando o dia todo. E meu estupim é ó, mudou muito, mas é ó, sabe? Depois desceram lá pra baixo, onde aparecia muitas cobras e escorpião, e eu não descia lá nem a porrete, né? E falavam comigo, desce lá pra baixo pra brincar com os meninos. Você tá doida? Um escorpião morde esses meninos, eu não vejo, esses meninos mortos, você tá doido? Não desço não, não desço não. E não descia de jeito nenhum. Então, essas adolescentes, né? Depois de um tempo, uma delas entrou em contato comigo. Se você estiver vendo, lindinho, confirma aí todo o babado, tudo que aconteceu, sabe? Meninas custosas, meninas terríveis, meninas lindas, sabe? Meninas lindas, sabe? Mas que descia lá para baixo, era uma casa muito velha, era uma casa muito velha, muito antiga aqui na cidade, né? E ela descia para baixo e começava a chamar de tudo quanto é nome. Meu, gente, pelo amor de Deus, quer me tirar do sério é falar palavrão perto de mim. Então ela mandava tomar em tudo quanto era lugares, ela sabe, não tinha um pingo de respeito. Quando foi um dia, faltando, eu já tinha trabalhado umas 9 horas já estava exausta já, porque você não para. Eu não deixava criança de cocô, não deixava criança, sabe, eu tinha o maior amor por aquelas crianças, né? E você não para. Essas adolescentes desceu lá para baixo, eu pus uma para dentro, a outra ficou lá gritando tudo quanto é tipo de palavrão. Eu olhei para ela e falei com ela assim, vem falar isso aqui perto de mim. Vem falar isso aqui perto de mim. Porque a surra que a sua mãe não deu, eu te dou. E não pode, né, gente? E não pode. Porque lá você tem que aceitar que elas te pegam de couro. Muitas das funcionárias já apanharam feio. Dessas adolescentes tinham que ficar rindo. Eu já deixei bem claro. Encosta a mão em mim. Encosta a mão em mim se puder. Encosta. Então não brincava muito comigo não, porque sabia que eu deixava bem claro. Encosta a mão em mim pra ver. Que eu tiro os demônios que tá no seu corpo, tudo na base da chinelada. Sabe? Então elas tinham um pouco de receio. E outra coisa, a minha avó fala um negócio que é verdade. Assombração sabe pra quem aparece. Então comigo não aparecia não. Né? Tinha crianças lá que... Gente, as coisas lá eram tão surreal, que, sabe, você entra... Eu criei os meus filhos de uma maneira muito especial. Eu tenho, como eu já disse, um filho, um homem só. Então a minha amiga de frente tinha as 3 filhas dela. E as únicas pessoas que eu deixava meus filhos ter contato é com as filhas dela, que era criada aqui dentro de casa e era como minhas filhas. Então... eles ficavam tudo junto e misturado. Meu filho nunca faltou respeito. Eles me chamam um certo dia lá, falando pra mim, que o menino de 4 anos, que as adolescentes, que essas adolescentes viraram de cócoras não, né? Ficaram de 4 e pegaram esse menino de 4 anos e ficou fazendo sexo com o menino. Falei assim, me engana que eu gosto. Falei na cara das autoridades lá. Vocês me enganam que eu gosto. Vocês é doido? Eu tô com 58 anos, eu nunca vi falar uma barbaridade dessa. Que pinga é essa que você está bebendo? Sabe? Segundo eles, ela tinha feito tudo isso dentro do meu horário de trabalho, sabe? Ai, mas o menino falou que chamou a outra para contar pra outra que tinha feito isso. A outra tinha birra de criança, gente. Ela não tinha essa intimidade toda na época dos meninos contar isso, não. Me chamou, sabe? Teceram uma teia lá. Teceram uma teia e veio com essa lorota pra cima de mim. Então,
foi uma ocorrência que teve que ir para o fórum que eu tive que responder na delegacia. Olha, Helena Moraes é assim aqui, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro da cadeia, dentro do fórum, dentro de qualquer coisa, sabe? Aí me chamaram lá e começou com essa lereia. Começou com essa lereia porque o garoto tal, né, o menor vê, não sei das quantas lá, ocorreu esse assunto. Eu falei, escuta, deixa eu te falar, moça, isso procede não. Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Elas podem ter passado um batom nele, porque quando ele saía para passar o final de semana com a mãe dele, ele voltava com o rosto tudo cheio de pó compacto e de batom. Mas a mãe dele que passava nele. Ele gostava desses badulaques. Com 4 anos, Helena, com 4 anos, lá não tem limite, ué. Sabe qual que é o limite? A criança jogou o prato de comida no chão. Você vai ficar sem Netflix. A criança bateu na tia. Você vai ficar sem Netflix. A criança cuspiu na tia. Você vai ficar sem Netflix. A criança, tudo era isso, não tinha limites, não tinha amor. Então eu gostava de abraçar aquelas crianças, eu gostava de beijar aquelas crianças, de dizer para eles que eles eram amados por Deus. Sem contar, gente, sabe? Que quem tem convívio com as crianças naquela época, naquela minha época, eram nós as funcionárias. Que abraçava, que beijava, que dizia que ama, que dizia, sabe? Que conversava com as adolescentes, que mostrava. Gente, teve uma vez que fugiram 2 adolescentes, elas ficaram a noite inteira transando. Pegaram homens aí, sabe? Aqui na minha cidade tem um lugar aí, que era um lugar que ficava cheio de velhos safados, né? Um lugar de prostituição. Então elas foram para esse lugar que elas sabiam que ali elas poderiam ganhar um dinheirinho e, sabe, meninas novas, menina muito nova, foi para esse lugar e voltou que aí você tem que acionar a polícia, né? Voltou depois, gente andando com a perna tudo aberta. Eu olhei assim, falei assim, meu Deus do céu. E depois eu fui conversar com a menina, ô tia, eu dei a noite inteira para 2. Sabe? Porque elas tinham aquela confiança de conversar comigo. Eu tô assim, meu Deus do céu, menina, você pode pegar uma doença, pegar qualquer coisa. Mas sabe, quando você passava esse relatório para outras pessoas lá dentro, que tinha a possibilidade de fazer algo, né? Não. Ela vai ficar sem Netflix. Outra coisa, pegava aquela adolescente, levava para o hospital para tomar a pílula no dia seguinte, sei lá que raio que é esse que funciona, né? Esse negócio, e trazia, e a pessoa ficava lá andando com as pernas abertas, porque praticamente devem ter sido estrupada, né? Então, é o lugar mais sujo, que não educa ninguém. Pessoas saem de lá, são raras, muito raras. As pessoas que estão nesse lugar, só se tiver muita força de vontade e tiver vontade, sim, de uma mudança de vida, sabe? Porque sabe, é muito distante, sabe? Não tem aquele amor, não tem aquele carinho, não tem aquele respeito, não tem, sabe? Então o Senhor me levou para esses lugares para me mostrar, filha, a vida é assim. A vida é assim. As pessoas são assim, que até então eu tinha um pensamento muito florido acerca das pessoas, principalmente pessoas cristãs, né? Em adolescente, meu Deus, eu tô com um Caleb de 7 anos, gente, vocês verem quanto que o menino é puro, sabe? Quanto que o menino é puro. E lá tinha menino de 4 anos falando assim, ó, eu quero beijar na boca, mas eu quero beijar na boca de um homem, né?
não tem princípios, sabe? Não tem como, sabe? E ganham, gente. Como eu vi que essa cidade é uma cidade acolhedora, que ajuda, que auxilia. Então eu quero dizer para você que tá aí formando caráter, né? Porque criança nascem sem caráter nenhum. É mau caráter? Não, nasce sem caráter. É formado principalmente pela mãe. Muitos são formados pela babá. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa para formar caráter dos seus filhos. Porque hoje muitas mulheres trabalham. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu formei caráter. Sabe? Eu trabalhei numa casa há 7 anos, que eu fui para lá antes da criança nascer. Eu formei um caráter naquela criança. Eu ensinei para ela muitas coisas. Da minha boca ela nunca ouviu palavrão e nem falou porque eu não permitia. Sabe? Seja útil. Aonde você estiver, seja útil. Levanta dessa cama e fala com Deus. Deus, eu vou impactar, eu vou deixar escrito eu vou deixar a minha memória marcada nesse mundo. Quando eu for embora, as pessoas vão me conhecer assim, sabe? Seja um marco na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus amigos. Sabe? Que as pessoas olhem para você e vejam assim, ó, realmente é uma mulher de Deus. É uma mulher sábia. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o burrildo que vai impedir? Ninguém. Um beijão, até o próximo encontro.